3, 2, 1. Esse aqui é um conteúdo que eu estava muito afim de gravar. Eu já estava bem ansioso para falar sobre esse assunto com vocês. Qual a renda preciso ter para construir a minha casa do zero? Você tem interesse de saber sobre isso? Você tem desejo de saber se a sua renda é compatível com a casa que você quer construir? Então, fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao Mercado Imob, o canal que fala com você sobre o mercado imobiliário e, claro, principalmente sobre casa, construção de uma casa do zero, que é um dos assuntos que a gente mais fala aqui no canal. Eu sou Leonardo Diogo e a gente vai abordar aí uma jornada que é muito comum, que as pessoas têm muita dúvida sobre qual a renda eu preciso ter para construir a minha casa do zero, se a minha renda é compatível, quais são os modelos de financiamento. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no meu canal, isso é muito importante. Ative as notificações, ative o sininho também, né, para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. A gente está com a cultura de liberar um vídeo novo por semana no canal. Vai agregar bastante no seu projeto, principalmente se você estiver nessa jornada de uma construção de uma casa do zero também, tá? Então, não deixe de se inscrever. Bom, quando eu falo sobre renda é tão relativa ao mesmo tempo. Às vezes, uma família tem uma renda alta, mas tem o que a gente chama de um comprometimento de renda muito alto. Como assim, Leonardo? Comprometimento é aquilo que você gasta no dia a dia. Você tem alimentação, gastos com medicamentos, plano de saúde, lazer. Você tem uma série de gastos que compõem essa sua renda. E os bancos, normalmente, já sabendo disso, eles normalmente consideram que o máximo que você consegue pagar de uma parcela, de uma prestação de financiamento, é de 30% do valor da sua renda. Isso já é bem conhecido nos bancos e para quem já fez um financiamento, que é o comprometimento daquela parcela. Então vamos supor o seguinte, imagine que o banco vai fazer um empréstimo para você. Ele vai olhar a sua renda e, por exemplo, imagine que a sua renda familiar, a renda familiar é a renda da soma de todas as pessoas que vão compor aquele financiamento. Então, às vezes você vai colocar a renda bruta familiar, é essa soma de todo mundo, do marido, da esposa, às vezes de um filho, é a renda bruta familiar que vai ser considerada nesse caso. Então, vamos supor que a renda bruta familiar seja de R$6.000. Significa que esses R$6.000 é o valor bruto. O banco só vai liberar uma parcela de financiamento de até 30% daquele valor de renda. Quanto é 30% de R$6.000? R$1.800. Ou seja, de forma alguma, o banco vai te emprestar um valor que impacte em um valor de parcela maior do que R$1.800. Ficou claro isso? Eu acho que tem muita gente que não sabia desse detalhe. Mas o ponto é esse, o banco não vai liberar. Se for um valor de financiamento que exija R$2.000 de parcela, o banco não vai fazer toda a liberação do valor, né, do dinheiro que você quer pegar. Consequentemente, ao invés dele colocar uma parcela de R$2.000, ele vai manter no máximo uma parcela de R$1.800 e pedir mais valor de entrada ou uma casa que necessite de um valor menor para ser construída. Tanto para comprar um imóvel, no caso de construção de uma casa, você vai ter que pegar um valor um pouco menor para isso. Um dos fatores que influenciam muito também na sua capacidade de conseguir dinheiro do banco, crédito para esse financiamento, é com relação a taxas de juros. Se as taxas de juros são mais altas, significa que boa parte da sua parcela que você vai pagar para o banco está relacionado aos juros que você vai ter que pagar todos os meses. Então, só para a gente ficar claro, quanto maior os juros, pior fica a sua condição na hora de financiar. Quanto mais baixos os juros, significa que aquela parcela que você tem representa mais dinheiro, representa mais possibilidade de você pegar mais dinheiro com o banco.
Assim como eu falei da parcela de comprometimento, esses 30% da renda, que é o máximo para uma parcela de um financiamento, é importante falar que o banco também olha para um fator que é a renda comprometida. O que é a renda comprometida? É justamente se você já tem um financiamento, um consórcio, despesas muito altas, é bem provável que o banco já saiba disso, inclusive, sem nem você ter que informar muito, porque todos os sistemas bancários hoje são integrados ao Banco Central. Então, normalmente, ele sabe se você tem um gasto muito alto no cartão de crédito, se você já tem um outro financiamento. E claro, né, pessoal, a questão dos históricos negativos. Se você tem um histórico negativo, tem um nome negativado, dificilmente você vai conseguir esse financiamento. Essa parte de nome limpo realmente tem que ser resolvida na hora do financiamento. Mas a questão do comprometimento. Inclusive, deve ser muito comum vocês conhecerem pessoas que têm muita renda, mas quando vai ver, essa renda é praticamente toda já comprometida com crédito consignado, com consórcio, com pagamento de outras parcelas. E aí, essa renda que é muito grande fica pequena na hora de conseguir um financiamento. Então, atente-se para isso. Esse compromisso que você tem, além do que você consegue pagar como uma prestação, tudo vai ser considerado na hora do banco também te liberar algum valor para financiamento. E uma das melhores formas para você, sozinho, aí de casa, por exemplo, ou do escritório, ter como noção do quanto você consegue financiar, qual a renda que você consegue, qual o valor que você consegue, quais as taxas de juros, é através do simulador de financiamento da Caixa. Eu vou mostrar aqui para você agora, quero que você preste bastante atenção, porque eu vou mostrar o passo a passo de como fazer essa simulação e começar a ter uma noção. É claro que isso muda o tempo todo, pessoal, isso aqui já é um alerta no vídeo, não é uma recomendação, isso aqui é só uma orientação e alguns exemplos que estão sendo utilizados aqui justamente para que você aprenda um pouco mais sobre esse financiamento de construção da Caixa. A gente só vai focar nele aqui agora. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é justamente procurar pelo simulador Caixa no Google, no buscador. E aí você vai ver que o primeiro resultado já é esse simulador habitacional. Esse simulador da Caixa é muito utilizado. Basicamente, ele é o recurso utilizado para todos os financiamentos da Caixa e é assim que funciona. Você entra no site, né, e começa a acessar as opções. Então, a primeira coisa que a Caixa te pergunta é o tipo de financiamento que você deseja. Então, aqui no nosso caso, em específico, a gente vai colocar construção, tá bom? Qual o valor aproximado do imóvel? Esse valor aproximado do imóvel é o valor total. Imagine que o imóvel esteja pronto, você vai colocar o valor deste imóvel pronto aqui. É o melhor formato de se colocar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, R$400 mil o valor deste imóvel pronto aproximado. Ele vai te perguntar a região. Então, você vai colocar aqui qual é a cidade, o estado que você mora. Como eu moro em Goiânia, eu vou colocar aqui esta opção Goiânia, tá? Se possui ou não imóvel na cidade, também é um ponto que faz sentido, porque a Caixa também utiliza isso como fonte de informação, tá? Próxima etapa, CPF. Você vai colocar aqui o seu CPF. Então, muito simples. Detalhe, aqui você pode colocar o seu CPF, pode colocar o CPF de quem vai entrar nesse contrato. Aqui é mais como formalização, tá? Isso aqui é uma mera simulação. A Caixa não vai utilizar isso aqui para nada além de uma formalização mesmo, para que não fiquem robôs utilizando a ferramenta o tempo todo. Aqui você também vai colocar o seu número de telefone. Então aqui você pode colocar um número qualquer. Nesse caso, pode colocar um telefone de marcação também. Tem um outro campo ali embaixo que a Caixa pergunta se pode entrar em contato com você. Você também não é obrigado a deixar marcado, né? Aqui um ponto importante, né, pessoal? Qual a renda bruta familiar? A renda bruta familiar, como eu expliquei, é a soma de todos os componentes aqui da família, ou não só da família, mas as pessoas que vão compor essa renda, tá? Quando fala familiar, não significa que tem que ser seu pai, seu tio, sua mãe,
Pode ser amigo, pode ser namorada e por aí vai, tá? E aí vamos colocar aqui uma simulação de R$10.000 de renda bruta familiar. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Data de nascimento do proponente. O proponente, nesse caso, sempre coloque a pessoa mais velha que vai participar. Se for só uma pessoa, coloque a data de você, a sua data, enfim. Mas sempre a pessoa mais velha é a que conta aqui, justamente porque o banco tem aquele lado do seguro. E o seguro sempre olha para a pessoa mais velha nesse caso do financiamento, tá? Lembrando que quanto mais velho a pessoa normalmente você tem uma diminuição da quantidade de parcelas que o banco vai liberar para você. Mas até 50 anos, em geral, o banco libera o máximo de parcelas. Acima dos 50 até os 80, 85 anos é onde ele vai decrescendo a quantidade de parcelas, tá? Que você tem disponível para poder utilizar. Então vamos colocar aqui uma data qualquer. Vou colocar aqui uma pessoa que nasceu em 1990. Você pode deixar essa opção sem colocar. Se você possui 3 anos de trabalho sobre o regime do FGTS, você pode marcar aqui. Se tem mais de um comprador ou dependente. E se tem, e essa aqui é a opção bem importante da gente considerar, se tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa. Se é servidor público, significa, ou aposentado, significa que a Caixa já vai colocar realmente um benefício maior, um desconto aí nessa taxa de juros e vai te trazer uma taxa muito interessante, muito baixa. Se não é aposentado ou servidor público, não marque essa opção, mas marque a opção de que quer ter relacionamento ou crédito salário, caso você tenha essa possibilidade ou queira fazer isso. Mas o mínimo aqui, tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa, é muito importante, justamente porque o banco quer que você se relacione com ele. Então, até uma dica que eu passo sempre para vocês, faça movimentações na sua conta da Caixa. Se você não tem uma conta na Caixa, crie uma conta, movimente, utilize um cartão de crédito, se quiser um seguro de vida. Tudo isso são fatores que ajudam na hora desse relacionamento com o banco, tá? Isso aqui é uma dica para vocês mesmos. Tanto para quem ainda não tem financiamento, quanto para quem ainda não tem nem conta no banco, tá? E pretende pegar um financiamento. Bom, feito isso, a gente vai para a próxima etapa, que é justamente a etapa onde a gente escolhe a modalidade de financiamento que a gente deseja. Bom, no caso da construção, você não tem muitas opções. Quando você vai comprar um imóvel, normalmente a Caixa já te dá pelo menos umas 3 ou 4 opções de financiamentos diferentes. E claro, se for servidor público, ainda mais opções são acrescentadas. Mas nesse caso, aqui, a gente teve 2 opções, que é a primeira opção, que é o que a gente chama de TR, ou taxa fixa, né? Onde a gente tem uma taxa que já é pré-estabelecida e o banco já define isso no momento que você vai comprar. E aqui ele até já explica, né? Condições e vantagens especiais para você que é ou quer ser cliente com conta integrada, né? Porque a gente escolheu essa opção lá atrás de ter relacionamento com o banco, tá? Nesse caso, a gente não vai focar tanto em modalidades nesse momento. A gente vai falar em um outro vídeo sobre tipos, modalidades de financiamento. Mas, no momento atual, uma das possibilidades que são bem interessantes tem sido a de crédito imobiliário poupança. É uma modalidade relativamente nova, tem pouco tempo que a Caixa lançou essa modalidade, que é o seguinte, pessoal. A Caixa coloca um juro pré-fixado, um juro já definido, mais poupança. Quanto a poupança está rendendo, é o que a Caixa vai colocar como fator aqui. Nesse momento que a gente está vivendo, a poupança está muito baixa de valorização. Por quê? Porque a poupança segue a taxa Selic. E a taxa Selic também está muito baixa, girando aí na casa dos 3,5%, 4%. E a poupança rende menos do que a taxa Selic. A poupança, ela rende 70% da taxa Selic.
E a taxa Selic está girando hoje, né, em 3,5% e uma previsão aí de até 5% até o final desse ano, tá? Mas não tem ninguém que tem uma bola de cristal, toda hora saem previsões. Mas a previsão é de que a Selic fique aí na casa de uns 5% até o final do ano. Então, como eu expliquei, a Caixa definiu um valor de juro fixo mais poupança, que é os 70% da Selic. Então, essa sopa de letrinhas nada mais é um parâmetro para dizer que a Caixa vai adotar esse critério com você. Mas o que eu posso te dizer é, a gente vive hoje taxas muito interessantes, até as menores do mercado. Para vocês terem ideia, e quem acompanha o Casa do Zero, sabe que eu fiz inclusive a aquisição dessa modalidade, inclusive de poupança, e cheguei a uma taxa de juros hoje, atual, de 6% ao ano. E detalhe, eu não sou servidor público e eu não sou aposentado. Então, tem gente que pega até com condições melhores do que essa que eu peguei. Eu vou colocar aqui a opção de poupança, mas você pode escolher qualquer uma das duas opções. E aí a gente vai chegar na próxima etapa, que é a etapa dos resultados. Aqui sim vai te dizer qual é a sua condição de financiamento. Aqui a gente vai entender o resultado dessa simulação que você fez. Então olha só um exemplo, pessoal. Valor do imóvel, R$400 mil. Prazo máximo, como eu coloquei década de 90, é uma pessoa que ainda é muito jovem. Então, o prazo máximo, 420 meses, que é o prazo que foi escolhido aqui. Você, inclusive, pode mexer aqui e diminuir esse prazo se você quiser. Cota máxima de financiamento, 80%. Muita atenção aqui, pessoal. A gente está muito acostumado a falar que os bancos não liberam 100% de financiamento. Isso é a informação correta. Mas na construção, isso funciona um pouco diferente. Você não tem que dar uma entrada para construir, não é bem assim que funciona. Por quê? Porque quando você manda a planilha de investimento, a planilha de gastos lá, a famosa PFUI, que é a planilha orçamentária que é enviada para a Caixa, é feita uma previsão de gastos. E essa previsão de gastos, se você tiver a renda totalmente disponível, você nem precisa colocar um valor naquele negócio. Como assim, Leonardo? Não precisa de entrada na construção? Normalmente, para o financiamento, não. Porque você vai construir a partir daquele financiamento. O que você precisa, que normalmente é o que eu recomendo para todo mundo, é que você precisa de ter um valor em caixa para poder começar algumas situações. Por exemplo, você, para chegar na etapa de financiamento, você tem que ter feito um projeto de um arquiteto, por exemplo. Você tem que ter pago esse arquiteto. Você tem que ter, por exemplo, e nos casos que se você tiver adquirido já o terreno, você tem que ter feito a escritura e o registro desse terreno. Se não tiver o terreno, tudo bem, aí não tem esse gasto inicial. Mas entende a necessidade de ter algum dinheiro que seja 20, 30 mil disponível no início, porque você precisa andar com algumas coisas. Você precisa caminhar com essa casa e até chegar na etapa de financiamento, da liberação do dinheiro, você tem que ter percorrido, né? E claro, no Casa do Zero, você fica mais a par de todas essas etapas, tá bom? Então, olha só, valor de entrada. Então, eles consideram aqui esse valor de 88 mil, mas não é aqui que eu quero me apegar com vocês. É no valor de financiamento, que é de, neste caso, R$ 311.996, tá? Que é o valor que a Caixa liberou para essa renda, para essa idade, para essa modalidade. Tudo está atrelado, pessoal. E você pode brincar nesse simulador igual eu estou fazendo aqui. É de graça, pode brincar quantas vezes você quiser, você pode brincar. Não tem nenhuma restrição nesse sentido, tá? Sistema de amortização. Olha aqui o sistema. O sistema aqui considerado foi o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. É aquele que, o que a gente fala, o famoso parcela decrescente, tá? Não vou me apegar muito a esse sistema de amortização aqui, mas já dizendo para todos vocês,
Normalmente esse é o formato mais comum, mais tradicional, é o que as pessoas normalmente escolhem na hora de financiar um imóvel. E voltando aqui no prazo aqui, só um dado interessante para vocês, tá, pessoal? Todo mundo acha, nossa, mas 420 meses é muita coisa, é praticamente o resto da minha vida inteira pagando. Normalmente as pessoas pensam isso, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a média é de 8 a 9 anos que uma pessoa comum quita o seu financiamento. Então fica tranquilo, tá? Você não vai ficar pagando a vida inteira. Normalmente as pessoas melhoram de vida, resolvem quitar o financiamento muito antes dos 30, 35 anos que o próprio banco já define. Isso aqui é o prazo máximo para você pagar a sua dívida, né? Então olha só, pessoal, aqui me traz uma noção de juros, uma taxa de juros de 6,22% ao ano, uma taxa de juros efetivos de 6,40% ao ano e aqui, se você clicar aqui em calcular, você vai chegar em uma taxa que é a taxa efetiva total. Por quê? Porque o custo efetivo total é o mais importante. O que é o custo efetivo total? É aquele que considera a taxa de juros, o seguro e vários outros índices, vários outros fatores que compõem a sua parcela. Então, sempre que você for fazer um financiamento, não olhe para isso, não olhe tanto para isso, olhe para o CET, custo efetivo total. Esse é o real, esse é o que você de fato vai pagar. Muita gente pode questionar e falar, ué, Leonardo, mas você pegou uma taxa de juros até menor? Sim. Por quê? Porque eu fechei o financiamento quando a Selic ainda não tinha sofrido um reajuste. Então, nesse caso, eu também vou acompanhar essa mesma taxa de juros aqui. Então, eu fechei a 6%, mas a parte de financiamento da poupança, eu tenho uma taxa pré-fixada, que já está escrito aqui, de 3,95. E aí, a poupança vem acima desses 3,95, tá? Então, é 3,95 fixo, mais a poupança. E a poupança vai variar, então depende da época que você vai adquirir o seu financiamento, tá bom? E olha só, pessoal, primeira prestação, quais são? Isso aqui são simulações, né, de seguradoras que você pode escolher. Então você também tem essa permissão de escolher entre 4 seguradoras. E aqui a gente tem o espelho das parcelas, lembrando que as parcelas são decrescentes. Ou seja, neste caso que foi simulado para um valor de R$ 311.996 no momento atual, a uma taxa de juros efetiva total de 7,33, eu tenho uma primeira parcela de R$ 2.490. Faça uma reflexão aqui. Você acha que R$ 2.490 é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Você considera que em R$400 mil de uma casa que com certeza depois de pronta vai valer inclusive mais do que isso, você pagar uma taxa de R$ 2.490 para uma casa que é sua, você acha que esse valor é caro ou é barato? Normalmente as pessoas no aluguel, nesse caso, provavelmente para uma casa desse padrão de R$ 500 mil ou até um pouco mais, estão pagando até mais do que isso, na maioria dos casos. Então, se você quer saber quais são todas as parcelas, você clica em demais prestações. E aí você também sabe todo o histórico de prestações que você vai pagar ao longo aí dessa jornada sua de pagamento, tá? Então, entendam que esse simulador, ele é muito claro, ele é muito nítido. E para você ter ideia, até o banco e o correspondente bancário, que é a figura que faz o financiamento, essa ponte para esse financiamento junto ao banco, o correspondente bancário faz isso, todos utilizam esse mesmo simulador. Ele é um simulador praticamente universal. Então, basicamente, nessa modalidade que a gente escolheu, nessa simulação, eu acabei de descobrir que para um valor de imóvel de R$400 mil, eu consigo um valor de R$311 mil, praticamente R$312 mil. As parcelas ficam na faixa de R$2.500, né? E são decrescentes, ou seja,
Através desse simulador, você tem toda uma noção, ou seja, aqui você vai colocar sua renda e descobrir quanto você consegue de valor a ser financiado, quanto você vai pagar nessas parcelas. Ufa! Muito assunto, né? Eu espero que você brinque agora no simulador, faça os seus testes. Isso é muito importante para que você chegue na conclusão de que a sua casa vai ser financiada, que você vai conseguir fazer a sua construção, que você vai poder inclusive conversar com o correspondente bancário ou com a empresa que vai fazer a construção e você já está um pouco mais munido de informações. Isso é bem importante, te dá uma noção melhor, né? E é para isso que o canal serve, para poder fazer pessoas com mais conhecimento. Eu espero que você tenha gostado. Recomende para pessoas que precisam saber sobre como brincar, como utilizar esse simulador, como realmente fazer com que isso seja um norte para você. E eu te espero no próximo vídeo da próxima semana com mais dicas sobre financiamento, sobre construção do zero e até lá!